Agora, é possível a gente trabalhar com esse tipo de arquitetura aqui no Brasil? Primeiro que eu acho que o que a gente tem que entender é que esse tipo de arquitetura ela é muito focada em tecnologia, em processos construtivos, que não são necessariamente processos construtivos que a gente tem ainda muito efetivos aqui no Brasil. São mão de obras especializadas, projetos extremamente bem detalhados e conceituais, e com um apoio muito próximo da indústria. Poxa, mas mesmo assim, será que a gente aqui no Brasil a gente não consegue fazer? Não, não é isso. A gente consegue. Só que esse tipo de projeto, esse tipo de forma, ele ocasiona a necessidade de você trabalhar com programas muito específicos, como o Dynamo, o Grasshopper, e aí você vai conseguir trabalhar com esses tipos de modelagem, ou 3D Studio Max, que é o mais famoso do nosso mercado. Então é um tipo de trabalho muito específico, muito determinado, que a gente começa a ver na vanguarda da Europa. Então até a gente aqui no Brasil ter uma condição tecnológica de projetar e executar esse tipo de construção, eu acho que ainda vai levar um tempinho. Então, a gente ainda está engatinhando em tecnologias e projetos como que levam o que a gente considera aqui como arquitetura paramétrica, que é uma arquitetura de parâmetros. E através dessas arquiteturas de parâmetros, a gente conseguir montar essas estruturas que, obviamente, que a gente não pode montar essas estruturas de uma forma tão genérica. A gente já precisa montar essas estruturas, mas com medidas, com tecnologias que eu consigo executar. Não adianta eu fazer uma curva aleatória e aí na hora de eu conseguir ter que detalhar essa curva, ela é tão aleatória que não segue nem mesmo um padrão que a indústria consegue traduzir aquilo com peças. Então ainda vai levar um tempinho. Então para mim esse é o primeiro fator. Não conseguimos ainda projetar efetivamente como usar a Radit aqui no Brasil. Então o Brasil ele ainda é muito modernista. O que a gente acaba não vendo essas formas tão fáceis como a gente vê na Europa. Lógico, exceções. O Niemeyer ele já tentou trabalhar com esse tipo de forma desde muito tempo, muito utilizando o concreto. E aí vem aquela coisa, por que o concreto? Porque se você olhar lá na Europa, eles não estão utilizando concreto. Você já parou para se perguntar por que no Brasil ainda se utiliza tanto o concreto? O concreto ele é uma receitinha de bolo. Qualquer pessoa com pouquíssimo entendimento vai saber misturar 2 ou 3 ingredientes para virar o concreto. É só misturar lá água, 2 porções disso, com 2 porções daquilo, mistura aqui, bate. Então é uma receitinha de bolo que qualquer pessoa sabe fazer. Então em países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos, ainda aplicam muito o concreto justamente por ter mão de obra escassa, mão de obra pouco específica. Enquanto na Europa a gente já não vê isso. A gente vê arquiteturas mais montadas, arquiteturas mais pensadas, arquiteturas secas, encaixadas, sem essa mistureira de coisa, tá certo?